Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Pegue a palavra de Deus, por favor. Abra no livro de Números, capítulo 14. Vamos ler do versículo 20 até o 24. Livro de Números, capítulo 14, do versículo 20 até o 24. Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. E mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela e mostre aonde nós vamos ler. E sempre que você vier à Paz e Vida, em qualquer reunião, traga sempre a palavra de Deus para fazer anotações, para você estudar a palavra e para você aprender. Porque a libertação vem pelo conhecimento da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade já está anunciada no mundo, já tem quase 2000 anos que ela está aí, mas as pessoas continuam aprisionadas. Por quê? Porque falta conhecimento da verdade. A verdade já veio, mas o povo perece por falta de conhecimento. Então, sempre que você vier à Paz e Vida, traga a palavra de Deus, porque aqui você tem o conhecimento da verdade. Amém? Na palavra de Deus, você tem o conhecimento da verdade. Então aqui está escrito assim, Deus falando: e disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Amém? Eu vou reler o versículo 24, porque você está entendendo por essa leitura prévia que Deus está aborrecido com uma grande maioria, mas Ele está feliz com algumas pessoas. Na verdade, são apenas 2, Josué e Caleb. Mas Deus aqui cita Caleb, porque Caleb não era aquele companheiro de Moisés. Josué estava o tempo todo com Moisés. Quando Moisés subiu o monte, ou fazia suas jornadas, quem estava ali, sempre deitando água, lavando os pés e as mãos de Moisés e servindo Moisés, era Josué. Então Josué era um homem muito próximo de Moisés e aprendeu a viver pela fé e a confiar no Senhor. Mas Caleb não. Caleb era como um membro da congregação. Então ele não tinha a mesma desenvoltura espiritual de Josué. Ele não tinha o mesmo gabarito espiritual de Josué. Por isso que Deus particularmente cita Caleb, porque não sendo ele uma pessoa tão aprofundada nas coisas espirituais, ele teve o entendimento pelo pouco que ele tinha visto. E a atitude dele foi totalmente diferente da maioria. Por isso que Deus está citando Caleb nominalmente, e eu vou ler esse versículo mais uma vez, o versículo 24. Olha a honra que Deus dá para Caleb. Porém, o meu servo Caleb. Maior honra que uma pessoa pode receber
é ter o reconhecimento do próprio Deus de que é servo do Senhor. Deus dizer, meu servo, minha serva. Essa é a maior honra. E Deus começa dando o título de Caleb. Quem é Caleb? O meu servo. Quem que Deus quer que você seja? Seu servo. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, quer dizer, outra atitude, outro ânimo, diferente dos derrotistas, diferente dos pessimistas, diferente dos agoureiros, diferente daqueles desanimados, porquanto o meu servo Caleb, nele houve outro espírito, outra atitude, e perseverou em seguir-me. Eu o levarei, Deus está assumindo o compromisso. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Você sabe o que é Deus dizer para uma pessoa, eu vou dar para você um país? É o que Deus está dizendo aqui. Eu vou dar um país para o Caleb. Eu vou dar uma terra para ele. Eu vou fazer ele receber isto como herança minha. Eu vou dar para ele. Eu vou fazer com que ele entre ali. Deus está assumindo um compromisso. Por quê? Porque nele houve outro espírito, outra atitude. Então eu vou reler o versículo 24. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. Porém, isso, coisa linda, para o Brasil inteiro ouvir. Porém, oh glória, parabéns. Você está animado hoje, né? Você está com esse espírito do Caleb aqui, é? Estou notando, estou percebendo. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou, em seguir-me. Oh glória, é isso que Deus quer. E perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente. Você sabe que Deus está falando da sua descendência, né? E a sua semente a possuirá em herança. A sua semente. Você vê como Deus é comprometido com a semente? Às vezes tem gente que não gosta de semear, né? Mas Deus é comprometido tanto com o fruto como com a semente. Caleb é o fruto. Mas Deus está dizendo, a tua semente eu vou abençoar. A tua semente vai multiplicar. A tua semente vai receber um país de herança. Quantos querem que a sua descendência seja abençoada? Glória a Deus. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu para essa palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, diga com júbilo, glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo, vai glorificando. Oh Pai querido, olha que coisa linda. Não só o povo aqui do Rio de Janeiro, mas muita gente à distância, pela rádio, pela internet, em toda parte, no Brasil e fora do país, tem muita gente te glorificando agora. Então, Pai querido, abre o céu para receber este louvor.
e sobre cada vida que te glorifica. Derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, esta multidão que aqui veio e a multidão reunida em torno do rádio não está esperando ouvir um homem falar, todos querem ouvir a tua palavra. Então vem, Senhor, tome o lugar do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado, e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Depois de ter operado grandes sinais, prodígios e maravilhas, tirando um povo de 430 anos de escravidão no Egito, Deus os conduz no meio de um deserto sem água, realiza maravilhas, sustentando aquela multidão, até que eles finalmente chegam diante da bênção. Brevemente, eles poderão entrar naquilo que Deus havia prometido como o melhor pedaço de terra do mundo. Eles teriam isso como herança, uma terra que mana leite e mel, um oásis no meio do deserto, uma terra abençoada, uma terra maravilhosa. Eles estão diante da bênção. Mas Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, escolhe um maioral de cada tribo de Israel. E Israel tinha 12 tribos. E envia estes 12 homens para espiarem a terra e te trazerem notícias. Deus já sabia, evidentemente, qual seria a atitude de cada pessoa que excursionaria naquela terra. Deus sabia até o que eles iriam dizer na volta. Mas Moisés não sabia, e o povo não sabia, e nós não sabíamos. E Deus queria ali dar uma lição, não apenas à futura nação que ele estava forjando, mas principalmente à humanidade. Uma lição que deveria atravessar os séculos e chegar inclusive até mim e você, aqui no nosso presente século. Deus queria que esta lição se tornasse pública. O que eles iriam fazer, as reações negativas dos derrotistas, tudo isso Deus já sabia. Deus sabia que dos 12 homens enviados, 10 voltariam derrotados, com medo, acovardados. Deus já sabia que somente Caleb e Josué estariam animados, perseverando e crendo. Deus já sabia de tudo isso. Moisés é que não sabia. O povo de Israel é que não sabia. Nós é que não sabíamos. Então Deus dá esta ordem, sabendo já com antecedência de todos os acontecimentos. Deus já conhece toda a história, todo o futuro, mas Ele tem que ensinar cada pessoa na face da terra, como um pai ensina uma criança. Se você tem filhos e você não se preocupa em ensinar o seu filho, a sua filha, em acompanhá-los, em saber o que está acontecendo, em aconselhá-los e orientá-los, se você não ensinar os seus filhos, se você largá-los de qualquer maneira nesse mundo, mais tarde você terá muitas dores de cabeça, aflições, desgostos e sofrimentos. Deus tem uma responsabilidade de ensinar cada pessoa como deve se comportar neste planeta que Ele criou, como que a pessoa deve viver neste mundo, como que a pessoa tem que fazer para possuir as bênçãos, as vitórias, para conquistar aquilo que Deus está entregando. Porque veja só, a terra que Deus já tinha dado desde Abraão estava agora possuída por estrangeiros, por poceiros.
por homens fortes, organizados, que fariam de tudo para impedir que a promessa de Deus se realizasse com aquele povo. Então é sempre assim. Neste mundo nós teremos muitas aflições. O inimigo, ele se arma, ele se distribui, ele se espalha para impedir que você conquiste as coisas que Deus tem prometido para a sua vida. E sempre que você chegar diante da tua bênção, você vai ver que ela é maravilhosa, mas que há impedimentos, que há problemas, porque é lógico, o inimigo já se organizou para impedir que você realize a sua conquista. Quando Deus falou com Abraão, coisa de 4.000 anos atrás, Deus falou: esta terra é sua e da tua descendência. E agora, depois de Abraão, coisa assim de 500 anos depois de Abraão, Deus vai fazer com que o povo possua a terra que ele já havia dado desde o patriarca, desde o primeiro judeu. Só que nesses 500 anos, o inimigo foi lá e se distribuiu na terra, e se organizou em cidades e em fortalezas. O inimigo já chegou ali para possuir o que Deus não deu, e para impedir que o povo de Deus possua o que o Senhor havia prometido. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Olhe para mim, vai ser sempre assim. Não pense que Deus vai te dar tudo de mão beijada. Ele vai realizar tudo. Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu na sua vida. Ele vai te conduzir até de frente para a bênção. Mas aí você vai olhar e vai dizer: que maravilha. Só que tem alguns probleminhas. Tem alguns probleminhas aí. Tem alguns impedimentos. E outros verão grandes impedimentos. O que Deus quer ver na pessoa é o que Ele viu em Caleb. Enquanto muitos estavam murmurando, dizendo que não tinha jeito, que aquilo era impossível, que aquela terra já estava dominada, inclusive por gigantes, que os moradores eram fortes demais, que eles, diante daqueles moradores estrangeiros, pareciam gafanhotos de tão pequenininhos. Enquanto muitos viram a bênção, mas acharam que o problema era muito maior, Caleb e Josué tiveram outra atitude. É isso que Deus quer ver em você. Porque Deus tem feito promessas na tua vida. Tem ou não tem? Com certeza tem. E Deus não é homem para prometer e não cumprir. Deus não é político. Desculpem os políticos honestos que cumprem o que prometem, mas a maior parte dos políticos prometem e não cumprem. Eu estou vendo o Rio de Janeiro abandonado. Estou vendo o Rio de Janeiro largado. Eu viajo o Brasil inteiro e eu percebi que de uns anos para cá o Rio de Janeiro foi deteriorando. A gente passa pelas ruas, o Rio de Janeiro está largado. É uma coisa impressionante. Mas todo político vem e promete, e agora chegou a época de prometer de novo, eles estão prometendo. As pessoas nem acreditam mais, há um abatimento nas pessoas. Mas diante de Deus, você não pode ter essa atitude de abatimento, de descrédito, porque Deus não é político e Deus não é homem para que minta. Quando Deus promete, Ele cumpre. Ele vai colocar você diante da bênção, mas você vai ter que ter coragem para possuí-la. Coragem e perseverança. Deus não gosta de pessoas que chegam diante da bênção e falam: poxa, como seria maravilhoso eu ter isso, só que não vai dar, está complicado, e não é para mim não. Deus não quer pessoas assim. Essas pessoas nunca conquistarão nada. Quando os 12 homens voltaram, eles voltaram com más notícias. 10 voltaram com más notícias. E Deus está só observando. Vamos ler a palavra? Estou aqui no capítulo 13, versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra
a que nos enviaste. E verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Era a época da colheita das uvas. Esses 12 homens foram até lá, espiaram a terra, observaram tudo, e trouxeram um cacho de uva de Canaã, da terra prometida. Mas era um cacho de uva tão grande que 2 homens tiveram que carregá-lo numa travessa. O povo de Israel ali no deserto, que há muito tempo não via uma uva, e escravo não chupava uva no Egito, o povo ficou admirado. Olha só o fruto que nós trouxemos. A terra realmente, verdadeiramente é boa, mana leite e mel, e olha o fruto que nós trouxemos. Foi algo tão impressionante que em Israel o símbolo do país justamente é 2 homens carregando numa travessa um cacho enorme de uva. Eles trouxeram aquilo como prova de que a terra que Deus tinha prometido era muito boa e que a bênção era muito grande. Trouxeram até o fruto. Versículo 28. Olha o que eles dizem. O povo, porém, mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortes e muito grandes são fortalezas. E também ali vimos os filhos de Anak. Anak é uma palavra usada e a tradução dela é para se referir a gigantes. O povo é descendente de Anak, quer dizer, são homens grandes, homens altos. E o judeu sempre foi miudinho, né? O judeu sempre foi pequenininho. Um homem de 1,80 m para um judeu é considerado um homem muito alto. É considerado um gigante. 1,85 m então é um gigante. Eles são pequenininhos, têm 1,65 m no máximo. No máximo, os mais altos têm 1,65 m. Os moradores da terra são descendentes de Anak, são todos gigantes. E mais, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Quer dizer, a terra está toda ocupada. Tem muito estrangeiro lá. Chegamos tarde. É isso que eles estão dizendo. A terra tem dono. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, isso é, com disposição, e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Você vê? 10, ou seja, a maioria, a votação é para que eles desistam do projeto de vida que Deus tinha preparado para eles. Desistam. Vamos recuar. Versículo 32. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Todo o povo, todos os homens que nós vimos ali são de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Como é que eles se enxergavam? Éramos aos nossos olhos, eles disseram. Como é que eles mesmos se viam? Como gafanhotos. Gafanhoto que você pode pisar e esmagar. E como é que eles viam o povo que estava lá ocupando a bênção indevidamente?
gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos diante deles. E aos olhos deles também nós éramos como gafanhotos, porque eles são gigantes. Ou seja, foram lá, testificaram que a terra é boa, mana leite e mel, trouxeram um cacho de uvas gigantesco. Olha o fruto que nós colhemos. Mas não dá. Não dá. Vamos desistir. Não dá. Nós não podemos possuir aquela terra. Vamos ler aqui o capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Chegamos até aqui para nada. A gente queria tanto entrar lá. Perdemos a viagem. Puxa vida, nós não temos sorte mesmo. Quando a gente chega para pegar a bênção de Deus, a bênção já foi para outra pessoa. Tem gente que pensa igual o paralítico do tanque de Betesda. Quando eu vou, outro já foi antes de mim. O povo chorou. Perdemos a bênção, né? Que pena. Era nosso, mas já pegaram antes da gente. Tem pessoa que só fica assim, lamentando e chorando. Deus disse, é sua, eu te dei. E a pessoa chega na frente da bênção, ai, não vai dar, né? Que pena, puxa vida. Não é dessa vez. Não vai ser dessa vez. Tem gente que pensa assim, Deus não gosta de gente assim. Deus não gosta e Deus não trabalha com gente assim. E gente assim nunca conquista nada. Porque é uma pessoa medrosa, é uma pessoa que desiste, é uma pessoa que volta atrás. Continue acompanhando a leitura. Versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. Ou seja, querem morrer sem lutar, querem morrer sem tentar. Tem gente que desiste antes de tentar. Aliás, a grande maioria desiste antes de tentar. Nem tenta. Poxa, eu queria tanto abrir um negócio próprio, mas não vai dar, não. Por que você não arrisca? Não, posso perder dinheiro. Vai que o negócio dá errado. Aí eu perco tudo. Tem gente que nem começa. Primeiro vai, arrisca, vai com fé, vai com a bênção de Deus. Se você perder, e daí? Agora você não pode ficar parado, chorando, lamentando, achando que não vai conseguir e desistindo do teu projeto de vida. A pessoa tem que colocar um projeto de vida na frente, como Deus fez para Israel. A terra mana leite e mel é de vocês, estou levando vocês para lá. Esse era o projeto de vida, é bênção. A pessoa tem que ter uma meta e não pode ficar desanimada, abatida ou fraquejar diante da dificuldade que aparece, ou ter medo de tentar. A pessoa que age desse jeito nunca vai conquistar nada, porque ela mesma se venceu, ela mesma se derrotou. Aqui, eles estão preferindo morrer no Egito ou morrer naquele deserto. Não é melhor morrer lutando? Não é melhor morrer tentando conquistar? Não é melhor morrer tentando vencer? Eles preferem morrer de braços cruzados. Versículo 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. A votação da maioria é a seguinte: não vamos em frente, não é para nós, chegamos tarde, vamos desistir, vamos eleger um capitão aqui, vamos levantar pessoas que nos levem de volta para o Egito. Vamos voltar para lá. Voltar
Mas voltar significa levar aquela vida miserável de antes. Amassar barro, morar mal, vestir mal, cheirar mal, se alimentar mal, sofrer humilhação, viver debaixo de chicote, não ter direito a nada, simplesmente viver e viver mal. Recuar significa derrota. E veja, ao invés de avançar e lutar, sabendo que Deus prometeu e Deus cumpre, e ir em frente, ao invés de fazer tudo isso com fé, eles estão dispostos a recuar. Deus diz assim na sua palavra, preste atenção: o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não gosta de ninguém que recua. A pessoa que recua nunca vai conquistar nada. Que projetos você teve para este ano que você nem começou? Que coisas que você gostaria de ter realizado neste ano e que você alegou falta de oportunidade, falta de recursos, falta de condições, falta de jeito, sei lá, falta de preparo? O que você deu um monte de desculpas e não fez? Aí, mais um ano perdido. Continuou na mesma. Até quando você vai ficar nessa indecisão? Aí a pessoa fica falando: meu Deus, me abençoa, me abençoa. E Deus está mandando essa palavra para dizer: eu já te abençoei. Quando é que você vai possuir e ter coragem de possuir o que eu te dei? Quando é que você vai ter coragem de ir em frente? Deus já abriu as portas para você. Você só precisa entrar, amém? Você só precisa ter coragem para avançar e arriscar. A pessoa não arrisca. Você já ouviu falar em capital de risco? Claro, né? Ninguém começa um negócio sem capital. E esse capital é de risco. E todo negócio tem risco. Mas quando você está com Deus, quando você está confiando em Deus, e está avançando porque Deus está mandando você ir em frente, o único risco que você corre é de tomar posse da tua vitória completa. É o risco de você possuir a bênção inteira, porque Deus não vai te dar prejuízo. Deus não vai permitir que você seja envergonhado. Deus não te deixará envergonhado. Envergonhados ficarão os que não confiam em Deus. Os medrosos, os tímidos, os que não têm fé, os que duvidam, estes ficarão envergonhados. Mas quem tem fé e avança, porque Deus está dizendo: vai em frente porque eu sou contigo, estes avançam e são colocados em lugar de honra. Os que ficam só diante da bênção chorando, nunca recebem nada. Esse povo aqui, está diante da bênção e quer voltar para o Egito e está dizendo: nós tivemos filhos para eles serem mortos à espada naquela terra. Geramos filhos para que eles sejam derrotados e humilhados pelos estrangeiros de Canaã. Não, vamos voltar para o Egito. Ué, está trocando 6 por meia dúzia. Está desistindo sem tentar. Acompanhe comigo aqui o que Josué está falando. Versículo 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Nós vimos, é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel.
Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Josué e Calebe disseram isso. Não vamos ter medo, vamos entrar e vamos possuir tudo, porque Deus não está com eles, Deus está conosco. Eles estão num lugar em que não deveriam estar. O que eles estão fazendo é contra o projeto de vida que Deus tem para nós. Eles estão querendo uma coisa que eles não têm direito. Chegaram antes e se apossaram, mas eles vão ter que sair daquilo que Deus nos deu. Vamos avançar, nós vamos derrotá-los, eles vão ser o nosso pão. Vamos entrar ali, vamos avançar. Toda a congregação de Israel pegou em pedra naquela hora, toda a congregação, para apedrejar Calebe e Josué. Aí Deus falou para Moisés: Moisés, pega você e o teu irmão Arão, a tua irmã Miriam, pega o Calebe e o Josué, fica de lado, sai de lado, porque eu vou consumir esse povo agora. Cansei. Esse povo me atentou 10 vezes. Para chegar até aqui, coloquei 10 provas diante deles. E nessas 10 provas, eles murmuraram contra mim. Todo probleminha que eu colocava na frente deles, eles murmuravam. Toda bênção disfarçada na frente deles, eles murmuravam contra mim. A bênção estava lá, mas eles murmuravam contra mim. 10 vezes fizeram isso até chegar aqui. Moisés, sai daí que eu vou consumi-los agora. Encheram a medida. Aí Moisés caiu de joelhos e disse: meu Deus, perdoa, o Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso, não destrua esse povo, porque a notícia vai correr à terra, e no Egito irão murmurar dizendo: está vendo? O Deus deles os tirou daqui do Egito para matá-los no deserto. E falarão mal do Senhor. Meu Deus, lembra-te que o Senhor é longânimo. Lembra-te que o Senhor é misericordioso. Perdoa este povo. E Moisés ficou ali intercedendo. Perdoa, meu Deus, não faça isso não. Perdoa este povo. Eu sei que eles merecem isso mesmo. Mas perdoa. E foi aí que Deus disse: conforme a tua palavra lhe perdoei. Foi o início da nossa leitura. Deus perdoou, amém? Moisés, ouvi a tua oração. Conforme a tua oração, eu perdoei esse povo, mas eles não vão entrar nesta terra. Estão perdoados, mas não vão possuir. Vem cá. Eu não quero isso para mim. Nós estamos todos perdoados aqui, estamos ou não estamos? Quem aqui crê que Deus perdoou os seus pecados pelo sangue de Jesus? Estamos todos perdoados. Mas nós queremos ter a vitória. E essas pessoas aqui, Deus perdoou, mas Deus disse: eles não vão possuir a terra que eu falei. Estão perdoados, mas a bênção não. Você vê que coisa? Vê que coisa? É possível perdoar e não abençoar a pessoa. Porque a atitude dela é uma atitude de derrotista. É uma atitude sem fé, é uma atitude covarde. Então Deus falou: perdoei, mas eles não vão entrar na terra que eu prometi. E eles não disseram que seus cadáveres iriam cair nesse deserto. Eles não disseram: por que nós não morréramos neste deserto? Então vou fazer do jeito que eles falaram. Seus cadáveres cairão neste deserto. Eles vão ficar vivos, vão viver, vão envelhecer, vão morrer de velhice, mas vão morrer nesse deserto. Perto da bênção, mas não vão entrar na bênção.
Moisés, quantos dias os homens demoraram ali espiando a terra? Os 12 homens que foram espiar a terra, quantos dias ficaram lá? Moisés disse: 40 dias, Senhor. Pois bem, Moisés, eu vou transformar cada dia em um ano. E por cada dia que eles espiaram a terra e duvidaram, eles vão ficar um ano nesse deserto. Ou seja, ficarão aqui 40 anos. Vamos ver isso? Estou agora no versículo 34. Não é que Deus é pirracento, não, amados. Deus não é pirracento. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus perdoa. Deus perdoou aquelas pessoas, mas não vão possuir a bênção não, porque duvidaram, porque não perseveraram. Olha aqui, Deus falando para Moisés, versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Estão perdoados. Estão perdoados. Mas eles vão ficar 40 anos aqui nesse deserto, afastados de mim, porque duvidaram. Esqueceram de todas as maravilhas que eu fiz. Duvidaram do meu poder. Mas, para Calebe e para Josué, vamos lá? Estou aqui agora, versículo 38. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Os outros morreram. E Deus disse, conforme nós lemos no início, versículo 24: porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ou seja, os que duvidaram, chegaram perto da bênção, mas não a possuíram. Irão viver 40 anos no deserto. Já que eles não têm vontade de avançar, vão ficar por aí mesmo. Já que eles disseram: se morrêramos neste deserto, teria sido melhor. Então eles irão morrer no deserto. E eu vou esperar eles terem filhos. E os seus filhos crescerão. E de 20 anos para baixo, vai poder entrar na terra prometida. Porque esses não entrarão com os velhos vícios, não entrarão ali com as velhas manias, com a velha rebeldia. De 20 anos para baixo vai entrar Calebe e Josué liderando. E Calebe vai possuir a terra de herança. Por quê? Porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Então vamos pegar esse versículo 24 agora e vamos marcar o que é importante nesse versículo 24. Porque esta é a chave da perseverança, amados. A pessoa tem que perseverar. Nós ensinamos a pessoa a perseverar na fase de vida. Quando ela chega aqui e a gente diz: faça uma campanha de 7 domingos de oração. Faça uma campanha de 7 terças-feiras de oração. Faça uma campanha de 7 quartas-feiras de oração. Faça uma campanha de 7 quintas-feiras de oração. Faça uma campanha de 7 sextas-feiras de oração. Faça uma campanha de 7 sábados de oração. Vem aqui 7 vezes. O que é isso? É ensinar a pessoa a perseverar, a insistir, a continuar avançando. Agora, aquela pessoa que vem uma vez e não vem mais, essa não persevera. A pessoa que vem 2, 3 vezes depois desanima, poxa, está demorando, essa daí não persevera, não recebe. Para você receber a bênção,
tem que ter a chave da perseverança unida com a chave da fé e acreditar nisso e avançar. É a chave da obediência embutida aqui também. A perseverança implica em todas as outras chaves, porque só persevera quem tem fé, quem acredita, só persevera quem é obediente. Então a pessoa, ela vai em frente porque ela está acreditando. Tem nela um outro espírito. Agora aquela pessoa que desiste no meio do caminho, começa a levantar dificuldades. Ah, porque eu moro longe. Ah, porque hoje teve tiroteio. Ah, porque hoje está chovendo. Ah, porque hoje teve greve de ônibus. E hoje eu não recebi o pagamento. E hoje eu não tenho dinheiro para ir. Pessoa que fica arrumando um monte de desculpas. E hoje eu não estou bem não, acordei com uma dorzinha. Essas pessoas que ficam arrumando desculpas, a bênção está lá. Deus já deu. E a pessoa não avança para buscar. Essa pessoa nunca vai receber nada. É a chave da perseverança. Então vamos anotar aqui. Versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, grifa primeiro aí a palavra meu servo. E põe teu nome aí em cima. Você é servo de Deus? Então escreve o teu nome aí. Eu sou servo de Deus. Põe teu nome aí. No lugar do nome do Caleb, põe o teu nome. É isso mesmo. No lugar do nome do Caleb, põe o teu nome aí. Amém? Pastor, estou sem caneta. Memoriza para depois você fazer essa alteração. No lugar do nome do Caleb, põe o teu nome aí. Amém? Então, olha aqui, ó. Eu vou ler. Porém, o meu servo. Só que eu não vou falar o nome do Caleb. Quando eu falar, porém, o meu servo, você fala o teu nome bem alto. Vamos lá. Porém, o meu servo. Aê. Está possuindo a palavra? Porquanto nele houve outro espírito. Passa um traço aí. Outra atitude. Não é atitude de derrotado. Atitude de vencedor. Atitude de quem acredita. Acredita e avança. Atitude de quem avança. Atitude de vitória, amados. Atitude de conquista. E perseverou em seguir-me. Anota de novo aí, passa um traço debaixo de perseverou em seguir-me. Você tem que perseverar em seguir o Senhor. Seguir o Senhor, a gente fala, faz uma campanha de 7 domingos, por exemplo, mas isso não quer dizer que a pessoa está seguindo o Senhor. Ela está fazendo uma campanha. A pessoa tem que seguir as pegadas do Senhor. Obedecer a sua palavra, fazer o que Ele manda, ser fiel, ser obediente. Deus, Ele é o grande pastor, mas Ele quer que as pessoas que o seguem tenham o mesmo sentimento e o mesmo comportamento dele. Ele é pastor de ovelhas, não de cabritos, não de bodes. Ele é pastor de ovelhas, cordeiros e ovelhas. Tem que seguir o Senhor, obedecê-lo, fazer a sua vontade, ser servo realmente. E qual é a consequência disso? Eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente a possuirá em herança. Amém? Escreve aqui do lado da palavra perseverou, escreve Tiago 1:25. Escreve, vamos lá, Tiago 1:25. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Preste atenção. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Oh, glória! Palavra linda essa, hein? Olha que promessa.
a lei perfeita da liberdade. Eu sou obrigado a seguir a Deus? Não. Eu sou livre. Mas essa liberdade perfeita que eu tenho é que me permite justamente seguir o Senhor e fazer a sua vontade. Deus não obriga ninguém, Deus não castiga ninguém. A pessoa colhe aquilo que planta. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, mas essa minha liberdade faz com que eu prefira seguir este Deus, servir este Deus, obedecer este Deus. Ele não me proíbe de nada, Ele não me constrange a nada. Eu sou livre, mas justamente por eu ser livre é que eu decido servir este Deus. E nisso persevera. Olha aí a perseverança, amados. E nisso persevera. Você sabe que se a pessoa não perseverar, nem salva ela será? Tem gente que diz assim: eu fui numa igreja e o pastor lá falou, o bispo, o apóstolo, falou que uma vez salvo, salvo para sempre. É mesmo, é? E você está perseverando em seguir ele? Você está acreditando nessa balela, nessa mentira? Judas Iscariotes seguiu Jesus durante 3 anos. Na última semana, ele desviou. Judas Iscariotes foi salvo? Jesus disse: melhor seria para tal homem se não houvera nascido. Não existe esse negócio, uma vez salvo, salvo para sempre. Olha lá, o povo saiu do Egito com mão forte do Senhor, viu sinais, prodígios e maravilhas como nunca antes haviam sido feitos na terra, foram beneficiados por todos os milagres, viram a nuvem da glória de Deus de dia e a coluna de fogo de noite, guiando a cada um deles no deserto, fazendo água sair da rocha, fazendo chover pão e carne do céu. Esse povo que era tão abençoado, chega diante da bênção e desvia. Não, vamos voltar para trás. Vamos eleger capitães e vamos voltar para o Egito. Desviaram no final. Possuíram a bênção. Entraram em Canaã. Desistiram no final. Jesus disse assim, está em Mateus capítulo 24, versículo 13. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. E quem perseverar até o fim, será salvo. Tem que perseverar até o fim. Se a pessoa hoje é salva, mas amanhã ela se desvia, ela não perseverou até o fim, porque o fim ainda não chegou. Se o fim chegar, pode ser o fim da vida da pessoa, pode ser o fim desta era. O fim do mundo não é agora, não se preocupe aí com quem anda noticiando o fim do mundo. O fim do mundo não é agora. Vai ter o fim desta era, o fim da época da graça. Vai terminar a época da graça assim que a igreja for arrebatada. Para os cristãos aqui na terra será o fim da nossa vida neste mundo e o começo da nossa vida com o Senhor, não é? E o mundo não será o fim no arrebatamento da igreja, será o começo da grande tribulação. Depois disso ainda Jesus voltará, vencerá o anticristo, a besta e o falso profeta, e vai instituir o seu reino na terra, e vai governar 1000 anos, e nós com ele. Quer dizer que o fim do mundo não é tão cedo não. O fim desta era sim, amém? Mas quem perseverar até o fim, será salvo. Vamos tomar posse dessa promessa aqui, ó, que eu li em Tiago. Você sabe que Tiago era meio irmão de Jesus, né? Ele era filho de Maria com José. Tiago foi chefe da igreja
em Jerusalém, depois que Jesus subiu aos céus. Se na verdade houve um papa na história da igreja, não foi Pedro, foi o Tiago, que era o chefe da primeira igreja cristã em Jerusalém. Olha o que Tiago escreveu, ó. Aquele, porém, que atenta bem, que preste atenção para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. Eu sou livre, mas eu não faço aquilo que entristece a Deus. Eu sou livre para seguir a Deus, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido. Ô pastor, era hoje que tinha que entregar 365 sementinhas, eu esqueci. O pastor falou a semana inteira, a pessoa chega, pastor, eu esqueci que era hoje. A pessoa não semeia, né? Não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Qual é a consequência? Este tal será bem-aventurado no seu feito. Significa que tudo que você fizer, Deus vai abençoar. Amém? É a chave da perseverança. Vamos ficar todos de pé agora. Eu tenho um convite para fazer para muitas pessoas aqui dentro. Primeiramente, um convite para você se tornar servo de Deus. Servo mesmo, serva mesmo. Um convite que vai te elevar a um status muito maior. Ao status de filho de Deus, de filha de Deus. Se você, neste momento, tomar a decisão acertada de entregar a vida para Jesus, e como servo, como serva, sair do seu lugar para dobrar os seus joelhos diante do teu Senhor, para pedir o perdão dos seus pecados, para recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você fizer isto agora, então você vai receber um poder celestial, descerá sobre a tua vida a virtude do Espírito Santo e ocorrerá uma transformação interior, que com o passar dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, também se tornará visível exteriormente. Mas a transformação será imediata. Interiormente, você já vai receber a transformação de servo em filho de Deus. Na mesma hora virá sobre a tua vida este poder que te transforma em filho de Deus. Você vai nascer de novo como filho de Deus. E o registro desse novo nascimento vai ser feito lá no livro da vida do Cordeiro, que está na glória. E o teu nome vai ser registrado no céu. Teu nome vai estar arrolado no livro da vida. Isso será documentado pela glória de Deus. O céu vai documentar isto. Se você neste momento tomar a decisão acertada, a decisão sábia de entregar sua vida para Jesus e a partir de hoje ser servo de Deus, você virá aqui que nem o filho pródigo, dizendo assim: Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos teus servos, faze-me como um dos teus trabalhadores. Você vai vir aqui como servo, mas Deus vai dizer assim: tragam depressa a melhor roupa e vista esta pessoa. Coloque uma sandália nos seus pés, porque servo anda descalço, mas filho não. E coloquem um anel no seu dedo, um anel de poder. E vamos fazer uma grande festa, Deus dirá, porque este meu filho estava morto e reviveu. Esta minha filha estava morta e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, foi achada. Deus vai fazer isso. Você vem como servo. A maior qualidade e o melhor título que alguém pode ter é
se declarar voluntariamente, na lei perfeita da liberdade, espontaneamente, a pessoa se declarar: eu estou aqui para servir este Deus. A partir de hoje eu quero ser servo de Deus. Você é livre até para ir na direção contrária, ir embora. Mas se você ouviu a palavra de Deus e se você é de Deus, eu tenho certeza que você vai querer vir aqui para frente e se ajoelhar diante do altar para declarar: eu sou teu servo, Senhor. Eu sou tua serva, Senhor. Quantos ouvindo esta palavra, compreendendo perfeitamente, que são livres até para fazer o que quiserem, e livres inclusive para tomar essa decisão. Deus te deixa livre. Olha aqui, Deus não vai te obrigar a levantar a mão na marra. Deus não vai obrigar. Se você levantar a mão, vai ser espontaneamente, é porque você quer, e Deus vai te honrar por isso. Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, todos que querem. Isso, todos que querem, erga a mão bem alto. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo e vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir e nos alegrar por cada vida que está chegando agora. Vem, meu querido. Vem, minha querida. Ô, glória. Eu quero chamar aqui você que em muitos momentos neste ano murmurou, reclamou, desanimou, murmurou mesmo, porque achou que Deus não estava te abençoando e você ficou triste. Mas agora você quer pedir perdão. Se você pedir perdão, Deus vai te perdoar. Amém? Vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Você tem que mudar de atitude. Você que quer mudar de atitude, vem aqui para frente. Você que quer mudar de atitude, vem aqui para frente. Pastor, eu sou uma pessoa muito depressiva. Por qualquer coisa eu me deprimo, eu desanimo, eu me abato, eu fico triste, eu choro. Você quer mudar de atitude? Vem aqui para frente. Quero pedir perdão ao meu Deus. Ele vai te perdoar. Mas é aquilo que eu te falei, amados. Eu não quero ser apenas perdoado por Deus. Eu quero possuir pela fé tudo que Ele me prometeu. E você só possui se você tem coragem, se você avança, se você não desiste, se você persevera até o fim. Amém? Você tem que ter uma atitude de perseverança a partir de hoje. Porque Deus está dizendo: eu sou contigo para te abençoar. Você não tem que desanimar, porque eu sou contigo para te abençoar. Deus já prometeu tanta coisa para você. Prometeu ou não prometeu? Fala para mim. Poxa vida, de muitas maneiras Deus usou pessoas para prometer coisas. E você, até este momento, não possuiu. Porque em certos momentos você desanima, você se deixa abater, você desiste, você fraqueja, você titubeia, você vacila. Você tem que pedir perdão a Deus pelas atitudes erradas. Deus não gosta. Estou falando sério. Deus não gosta. Não reclame. Não reclame diante de Deus. Porque Deus está sendo claro com você. Eu estou te dando uma herança. Eu estou abençoando a tua vida. Eu estou te dando uma terra que mana leite e mel. Eu estou abençoando você e a tua semente, a tua descendência, os teus filhos, as tuas filhas. Eu estou abençoando a sua vida em todas as áreas. Vai em frente. Às vezes você tem medo até de mudar de emprego. Ah, mas e se eu mudar de emprego e não passar na experiência e eles me mandarem embora? A pessoa está com a bênção, mas não possui. Mas e se eu comprar essa casa, esse apartamento e não conseguir pagar? Deus está colocando você diante da bênção e a pessoa tem medo.
E se eu comprar esse carro e não conseguir pagar? A pessoa nem tenta. Compra o carro, compra a casa, compra o apartamento, abre o teu negócio próprio, realiza os teus sonhos. Vai em frente, arrisca, porque você não está arriscando no escuro, você não está se jogando num precipício. Deus está contigo. Amém? Deus está contigo para te abençoar. E nós estamos orando para Ele te abençoar. Você vê, quando Moisés foi lá interceder, quando Moisés falou, Senhor, perdoa o povo, não consome não. Moisés conseguiu a bênção para o povo pela intercessão. E eu te digo mais, viu? Se Moisés naquela hora tivesse dito para Deus, meu Deus, que graça teria a gente chegar na fronteira da terra prometida e não entrar? Poxa, meu Deus, o Senhor já perdoou eles. Deixa eles entrar, vai. Não quero deixar. Senhor, deixa. Se o Senhor não quiser deixar, então também não vou mais liderar esse povo. Se Moisés tivesse intercedido assim, Deus teria mudado de ideia? Sim ou não? Eu creio que sim. Porque quando tem um homem de Deus intercedendo pelo povo, mesmo que a pessoa não mereça, ela acaba recebendo a bênção. Eu vejo isso o tempo todo. A gente ora por uma pessoa, é um traficante, é um ladrão, é um bandido, é um malfeitor, não merece. E a gente ora e Deus abençoa. Não é? Porque a gente intercede, porque a gente tem o poder de abençoar. Tenho certeza absoluta. Se Moisés, naquele momento, o Senhor perdoou mesmo? Perdoei. O Senhor só vai provar que perdoou se deixar eles entrarem. Aí Deus não tinha saído. Mas Moisés também ficou calado. Moisés podia ter feito ali uma mudança. Que teve uma época, teve uma ocasião, que o povo também, numa daquelas 10 murmurações, teve uma época que Deus falou, Moisés, sai daí do meio desse povo que eu vou acabar com todo mundo. Moisés falou assim, se o Senhor for acabar com esse povo, então risca o meu nome do livro que tu tens escrito. Aí Deus falou, eu só vou riscar do meu livro quem pecar contra mim, Moisés. Não, mas o Senhor pode riscar o meu nome daí. Se o Senhor destruir esse povo aqui, pode riscar o meu nome. Aí Deus falou, tudo bem, Moisés, tudo bem. É o poder da oração. Quando você ora pelo seu filho, pela sua filha, pela sua vida, pelos seus projetos de vida, quando você persevera em orar, você conquista. Porque você tem o poder de mudar as coisas no céu e na terra. A unção que nós recebemos de Deus é a unção do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a unção do Senhor Jesus. É o poder de frutificar, de multiplicar, de transbordar, de sujeitar e de dominar céu, terra e mar. E a prova é quando Jesus disse assim, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto vos será feito pelo meu Pai que está nos céus. Nós mexemos com o céu, mexemos com a terra, através da oração. Você tem que mudar de atitude, começar a acreditar mesmo e perseverar. Por que Jesus contou a parábola daquela viúva que importunava o juiz? Porque Jesus estava ensinando, você tem que perseverar, insistir, até conseguir. Não pode desanimar, está demorando muito. Não pode desanimar, tem que insistir até conseguir. Amém? E Deus já prometeu. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus prometeu para você, Ele não se arrependeu. A bênção está diante de você. E nós vamos interceder para você tomar posse. Olha para mim, nós vamos orar. Os pastores, inclusive, eles vão estar no monte orando por você. No Brasil inteiro. Eles vão estar ali clamando. A gente tem clamado mesmo. Eu tenho levantado quase todas as madrugadas para orar, para interceder. E levanto e oro mesmo
e fico orando, porque eu sei do poder da intercessão. Estou intercedendo pela sua vida, os pastores estão intercedendo pela sua vida, e Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. É você que tem que avançar e não ter medo dos gigantes, não ter medo do tamanho das dificuldades, não recuar diante dos problemas, não desistir diante dos ataques. Deus está mandando você avançar, não voltar para o Egito. Amém? Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Você tem que mudar a atitude. Caleb foi abençoado porque Deus viu nele uma atitude diferente. E a partir de hoje você vai ter uma atitude diferente. Atitude de vencedor. Atitude de quem tem fé. Atitude de quem acredita. E quem tem fé, quem acredita, persevera, nunca desanima, nunca volta atrás. Amém? Nunca voltar atrás. Então agora, eu vou pedir, se tem mais pessoas que querem vir à frente para receber esta oração, que venham agora, porque nós vamos orar e abençoar essas vidas. Eu vou fazer uma oração por você agora. Eu não vou pedir para Deus te perdoar, porque isso você está pedindo. Quando você pede perdão, Ele te perdoa. Eu vou pedir para Deus confirmar o perdão, mas também te abençoar. Para você entrar na terra prometida. Para você possuir a herança que Ele prometeu para você. Amém? Eu não vou me conformar se Deus não te abençoar. Eu mesmo. Eu não me conformo de ser apenas perdoado. Eu tenho que ser abençoado. E se a minha atitude me dá esse direito, então eu quero a bênção. Agora, se eu vivo chorando, reclamando, murmurando, recuando, duvidando, desistindo, não adianta eu querer a bênção. Mas a minha atitude é de ir em frente. Deus me falou isso há alguns anos atrás. Exatamente no ano de 1995, vou dizer para você. Quando Deus disse para mim, limpa a igreja. Tira a livraria, tira a cantina, tira a lanchonete. Prega a palavra pura. Não explore a fé nem a ingenuidade das pessoas. Pode falar sobre dízimo e sobre oferta. E vá em frente, Deus me disse. E vá em frente, porque eu vou levantar o povo. O que Deus me mandou fazer? Perseverar. Vá em frente. Eu só conheço uma direção na minha vida, é para frente. Eu não consigo pensar para trás, porque eu absorvi esse ensinamento. Vá em frente, que eu vou levantar o povo. Eu acredito nisso, por isso que eu avanço. Eu não consigo olhar para trás. E Jesus ensinou isso. Quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Não pode olhar para trás, tem que olhar para frente. Tem que avançar, amém? Então vamos nos ajoelhar aqui diante do altar. Coloque a mão direita sobre o teu coração e toda a igreja estenda assim a mão direita na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Vamos interceder por elas, vamos orar por elas. Você que está de joelhos, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu quero te pedir o perdão sincero dos meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades e me purifica pelo sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário. Meu Deus da glória, registra o meu nome no teu santo livro e jamais risque o meu nome daquele livro. E eu te peço, Senhor, me purifique a consciência das obras mortas. Retira de mim tudo que não te agrada. Põe em mim um novo espírito, uma nova atitude, para que a partir de hoje eu simplesmente vá em frente
pela fé. Nunca mais irei murmurar, nem reclamar. E eu quero que, além do Senhor me perdoar, eu quero possuir as tuas bênçãos, a terra prometida, a terra preciosa, que mana leite e mel. Eu quero ter o meu lugar abençoado. Eu quero sair do deserto, o deserto da minha alma, o deserto do meu espírito, o deserto da minha mente. E eu quero entrar na tua promessa, na terra prometida. Meu Deus da glória, além de me perdoar, me dê agora a bênção que o Senhor tem prometido, porque a partir de hoje, a minha atitude vai ser outra, a atitude de vencedor, de uma pessoa vitoriosa. Em nome de Jesus, assim seja feito. Amém. Continue em espírito. Pai querido e Deus amado, naquele momento, Moisés se colocou entre o povo e o Senhor e pediu encarecidamente que o Senhor perdoasse a iniquidade do povo. E o Senhor perdoou. Meu Deus, esta pessoa já te pediu perdão. E eu nunca vi o Senhor não perdoar. Porque se eu tenho que perdoar 70 vezes 7, quanto mais o Senhor, que é longânimo, misericordioso, e que se compadece de nós, que somos apenas pó e cinza. Eu sei que o Senhor perdoa esta pessoa. Mas eu não quero, meu Deus, que ela, perdoada, fique perambulando no deserto até o fim da vida. Não quero, meu Deus. Eu não quero que ela fique no deserto, passando privações, sofrendo o calor do dia, sofrendo o frio da noite, passando necessidade, aflições, perigos. Não quero, meu Deus. Meu Deus, se o Senhor realmente perdoou essa pessoa, o Senhor tem que fazer com que ela entre na terra prometida. Se o Senhor realmente perdoou esta pessoa, ela tem que ser abençoada. Eu sei que o Senhor perdoou aquele ladrão na cruz, porque ele entrou no paraíso. O Senhor perdoou de verdade. Se o Senhor perdoou essa pessoa agora, e ela continuar no deserto, então é porque o Senhor não perdoou. Meu Deus, o que eu estou dizendo é que além de perdoar, o Senhor tem que abençoar. Meu Deus, isso nós estamos aqui na terra concordando. Eu e o teu servo, o pastor Neilton, nós estamos concordando com isso. Além do Senhor abençoar essa pessoa, ela tem que desfrutar a certeza do perdão. E vice-versa também. Ela tem que ter a certeza do perdão e desfrutar as bênçãos. Meu Deus, isso está ligado aqui na terra, tem que acontecer no céu também. Nós estamos concordando aqui na terra, o Senhor tem que concordar conosco aí no céu também. A vida dessa pessoa aqui na terra tem que mudar. Nunca mais ela vai ser dependente química. Nunca mais essa pessoa vai ser dependente das drogas ou da bebida. Nunca mais essa pessoa vai fumar, vício nenhum a escraviza. Nunca mais ela será escrava do jogo. Nunca mais, meu Deus, ela vai ser humilhada, passar necessidades e aflições e perigos. Ainda que a luta apareça, ela vai avançar. E a vitória é grande. Eu quero que o Senhor esteja com ela, meu Deus. Meu Pai querido, olha a multidão que compareceu aqui hoje. Olha quanta gente de joelhos. Meu Deus, olha esse povo suplicando ao Senhor o perdão, a amizade, a comunhão, a ajuda, o socorro. Meu Deus, atende esta pessoa agora. Atende a mim também.
Atende, meu Deus, no clamor que nós estamos levantando nesse momento, para que a vida dessa pessoa nunca mais seja a mesma. Ela não pode mais ficar perambulando no deserto como se estivesse perdida, porque ela não está perdida, ela tem pastor. E ela vai perseverar em te seguir. Ela vai perseverar em te servir. Essa pessoa não vai voltar atrás, e a partir de hoje ela vai ter uma atitude diferente. Vem com teu espírito e garante isso agora, meu Deus. Entra com teu espírito, transforma a mente, a consciência, a alma, o espírito, o coração dessa pessoa. Nunca mais será um coração dobre, nunca mais essa pessoa vai cochear entre dois caminhos. A partir de agora ela vai perseverar na verdade, ela vai perseverar em te servir, porque cada um de nós, meu Deus, tem, vamos dizer assim, um orgulho santo de dizer: eu sou servo do Senhor. Sim, meu Deus, eu quero me ufanar disso. Sim, eu quero me ufanar disso. Eu quero me regozijar nisso. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Essa pessoa também quer se regozijar nisso. Eu sou serva do Deus Altíssimo. Ah, meu Deus, vai fazendo a obra agora, a obra completa. A partir de hoje nós vamos te servir como nunca nós te servimos. Abençoe, meu Deus, a família desta pessoa. Porque quando o Senhor abençoou Caleb, o Senhor disse: a sua semente também. Então abençoe a semente desta pessoa, o filho, a filha, o neto, a neta, o sobrinho, a sobrinha. Abençoa, meu Deus, transforma a família desta pessoa, liberta e salva a família do teu servo, a família da tua serva. Meu Deus, são milhares e milhares de pessoas recebendo esta oração agora, em todo o país e até fora do Brasil. Pela internet, pessoas estão recebendo esta oração. Pessoas estão ajoelhadas ao lado do computador. Pessoas estão ajoelhadas ao lado do rádio. Meu Deus, faz a obra agora na vida desta pessoa que veio aqui para o altar, ou que em casa ou no trabalho se ajoelhou dizendo: eu não sou digno de ser chamado teu filho, tua filha. Faz de mim como um teu servo, como um trabalhador teu. Meu Deus, faz com esta pessoa o que o Senhor fez com o filho pródigo que voltou. Troca as vestes dela agora. Arranque esses farrapos. Arranque essa veste imunda e coloca uma veste branca e resplandecente, lavada pelo sangue do Cordeiro. E sobre essa pessoa dê a unção do Cordeiro para ela dominar céu, terra e mar. Coloque um anel de poder na sua mão direita e põe sandálias nos seus pés. Confirma isso agora, meu Deus. E eu abençoo todo este povo no nome santo do Senhor Jesus. Seja abençoado agora, assim seja feito, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Oh glória, agora vamos nos colocar de pé e vamos dar a melhor salva de palmas para este Deus. Vamos aplaudir mais o nome deste Deus. Oh glória, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Oh glória, glorifica o teu Deus porque Ele te perdoou. Glorifica o teu Deus porque Ele te abençoou. Oh glória, Ele te perdoou e Ele te abençoou. Glorifique aquele que está contigo. Vai em frente porque Ele é contigo. Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br ou para adquirir uma cópia personalizada desta mensagem, ligue durante o dia para Bless Press. Bless Press. Do coração de Deus para o seu coração.